Então, continuando, aqui um outro elemento do que ele fala é a dimensão de profecia, né? Existe toda uma profecia de que, principalmente o Morfeus traz isso, de que haveria um escolhido e que, quer dizer, a dimensão profética é também uma dimensão, aqui no filme do Matrix, uma sombra que se remete à figura de Jesus Cristo. Lembremos que o Antigo Testamento, ele é isso, ele é um sinalizador, ele é um apontador, ele traz as profecias, a partir dos profetas, da vinda do Messias, que se cumpre totalmente, cabalmente, em Jesus Cristo. Então, Matrix traz também essa dimensão profética. Essa dimensão profética, o Messias, Jesus Cristo, veio para nos libertar do pecado. Veio para nos dar liberdade do poder que o pecado, do poder que Satanás tinha sobre nós. E isso também existe no filme Matrix, e aí como tratamos como uma sombra, né? Como, quer dizer, está sempre ligado à história verdadeira, por isso é uma sombra. E estamos tomando isso aqui e repetimos. Estamos tomando aqui o Matrix como um filme pedagógico nesse sentido, de todo filme que você, cristão, assistir, procurar entender, perceber esses elementos, né? Isso é o discernimento cristão. No filme Matrix, o Matrix também quer libertar as pessoas. Ele quer libertar da opressão que as máquinas trazem sobre as pessoas. Lembremos que as pessoas eram cativas, elas eram como uma espécie de pilhas, de baterias que estavam no mundo real, sendo sugadas e alimentando bioenergeticamente as máquinas. Então haveria também. A gente pode perceber muito isso em Romanos 5. Então vamos ler aqui um pouco a Bíblia. Em Romanos 5, nos versículos 19 ao 21, está escrito o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa parte de Romanos 5, 19 a 21, ela é bem elucidativa disso. Como ele está dizendo aqui, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A desobediência de Adão. Muitos foram feitos pecadores. Quer dizer, o pecado, a morte, entrou no mundo. E aí ele continua. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, pela obediência de Cristo, que cumpriu cabalmente a sua missão de nos salvar, missão que ele mesmo escolheu por seu infinito amor por nós, fomos feitos justos, porque justificados pelo seu sacrifício redentor, pelo seu sangue resgatados. E então, há essa dimensão no filme Matrix, né? Ou seja, uma pessoa que liberta. E aí, como estamos trazendo dentro do contexto aqui dessa série sobre cinema, isso é uma sombra que remete à palavra de Deus, que é a única fonte real e verdadeira para que possamos entender a história humana, as suas vicissitudes, as suas ambiguidades, as suas contradições, e que em Cristo levam à redenção do homem. No versículo 20, por exemplo, fala que a lei, não é? A lei, quando vem a partir de Moisés, a ofensa veio a abundar. Porque é como se explica, né? O livro de Romanos, Paulo explica bem isso, a contraposição entre a lei e a graça. A lei apontava para a santidade, mas ela não tinha poder para salvar o homem. Assim, vem Cristo, o Messias, que tem o poder, pela graça, pela misericórdia sua, de então salvar o homem. E aí é onde há o contraponto de Paulo entre lei e graça. Então vamos continuar aqui e ler um segundo excerto do livro do Godawa, que diz assim: quando as pessoas são despertadas, iluminadas de sua prisão, e aí
o tema da iluminação aqui, ele daria um vídeo o mais extenso possível. Essa questão da iluminação dentro da cultura humana, ao longo dos séculos, ela reaparece das mais diversas formas. No filme Matrix, eu insisto, ela aparece permeada, ora, por uma iluminação cristã, ora pelo neoplatonismo, e pela cultura greco-romana de uma forma geral, e até mesmo de uma forma orientalista, a partir de uma iluminação que pode ser dito pelo Nirvana, enfim. Então, quando isso acontece, quando as pessoas são iluminadas, aí continua aqui o Godal, elas se parecem com bebês recém-nascidos. Lembrem lá da figura do casulo quando se abre, o Neo, por exemplo, quando desperta, o casulo abre e é como se fosse um útero, né? E ele sai de lá como se fosse um bebê. E aí, continuando aqui a leitura, percebem que foram retiradas de seus casulos e passam a ver o universo. Né? Lembra lá do Morpheus dizendo, use os seus novos olhos, né? Ou use os olhos, eu não lembro bem da expressão, os olhos, veja como as coisas realmente são. E passam, continuando aqui a leitura, e passa a ver o universo que as aprisiona com uma nova perspectiva. Isso nos remete a um novo nascimento espiritual do cristão, João 3. Né? A João 3, Evangelho de São João, capítulo 3, conversa que Jesus tem com Nicodemos, em que Nicodemos era um alto doutor da lei, um alto conhecedor da lei, mas Cristo diz, te falta nascer de novo. Né? Era a partir desse novo nascimento que ele então veria as coisas como elas realmente são, e elas são, conforme nós acreditamos, conforme Deus as faz com que nós as vejamos. Então vamos ler também uma passagem aqui de João, Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então aqui no versículo 5, por exemplo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é a realidade, o reino de Deus é a verdade. E aquele que não nascer de novo, por conversão aos evangelhos de Cristo, não consegue entrar no reino, porque nós não entramos no reino por nossas próprias forças. O Agostinho de Hipona tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele diz que a diferença da filosofia dele para o mundo grego, o mundo platônico, é que os gregos produziram boa filosofia, mas eles chegaram às portas do céu. Mas eles não têm a chave para entrar no céu. Né? Ou seja, essa chave é Cristo. Nós não entramos por nós mesmos. Né? É o que vai levar alguns séculos mais adiante, a Dante Alighieri, na sua obra Inferno, ele coloca, quem aqui já teve contato com a obra do Dante Alighieri, Inferno, sabe que existem vários círculos. Né? Esses círculos eles vão se aprofundando de forma concêntrica até chegar no último círculo, que é o pior de todos. Cada círculo ele condiz com um dos pecados capitais, né? Gula, inveja, raiva, enfim, traição, todos os pecados capitais. O primeiro círculo, notem que ele ainda está mais acima, à medida que vai aprofundando os círculos, os pecados, digamos assim, vão ficando mais graves. Não que a Bíblia não diz isso, todo pecado é pecado, mas dentro de um contexto das consequências do pecado, eles vão ficando mais graves. Então note que no primeiro círculo, o Dante Alighieri ele coloca, os filósofos gregos estão lá no primeiro círculo, justamente porque é essa a questão, eles alcançaram as portas do céu, mas não conseguem entrar. Tem aqui uma clara referência a Agostinho de Hipona, não sei dizer se o Dante propriamente retirou isso de Agostinho, mas ele teve essa noção, nós não somos, e aí nesse sentido, o Dante Alighieri, por essa noção, ele já se aproxima um pouco da ideia da vida, das vivências, não propriamente intelectuais, mas cristãs, dos assim chamados pré-reformadores. Não que ele seja propriamente um pré-reformador, mas ele tinha essa ideia
de que nós não entramos no céu por nossas próprias forças. Está presente na obra dele. E aqui no versículo 6, João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aqueles que herdam o reino de Deus, eles não nascem na carne, mas eles nascem do Espírito. Né? É um nascimento que se dá espiritual, em Cristo Jesus, pela graça de Cristo. E aí espiritualmente se herda o reino de Deus. Quer dizer, a carne não vai herdar, porque a carne é perecível, a carne é pó, a carne é cinza, a carne é vaidade. Eclesiastes 1, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ao contrário do que é espiritual. E o que é espiritual o é pela graça de Cristo, que santifica o ser humano para que ele venha a herdar o reino de Deus. Vamos voltar aqui à obra do Godawa, já em terceiro excerto. Eu vou passar logo a leitura. Neil, ou Nel, preferi, entrega um disquete legal para um amigo hacker que brinca com ele dizendo: aleluia, você é o meu Salvador, meu Jesus Cristo particular. As alusões ao cristianismo no Matrix são muito claras. Sabe? Essa aqui é literal. Então, não que isso torne, quer dizer, porque o Matrix ele é, como nós dissemos, uma miscelânea, mas há referências claríssimas ao cristianismo. Então, continuando aqui o Godawa, ele diz assim: quando as pessoas são livres da ilusão da Matrix, um mundo virtual, né, vão para uma cidade chamada Zion. Vocês lembram lá, né, que tinha Zion, a cidade que é Sião. E Sião é o mesmo nome da cidade bíblica na Terra Prometida, que teve seu cumprimento na igreja, como corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, ela é Sião, a Sião espiritual. Vamos então para um outro trecho. Diz assim o Godawa: Lawrence Fishburne interpreta Morpheus, nome do deus grego da morte. Eu não estou muito bem lembrado, eu acho que o nome do deus grego da morte era Thanatos. Eu gosto de mitologia grega, mas não me aprofundo muito. Eu acho que Morpheus aqui ele era o deus do sono. Mas o sono ele tem certas correlações com a morte. Isso é muito claro. A pessoa em sono profundo parece que está morto. Enfim. Né? Então o Morpheus ele revela ser uma espécie de João Batista, anunciando a chegada do escolhido, uma voz que clama no deserto. Né? A gente lembra disso. O Morpheus ele tinha uma fé, uma esperança muito grande na vinda desse escolhido, que era o Neo. E ele mesmo proclama isso para o próprio Neo, fortalecendo essa convicção no Neo, né, que ele era o escolhido, que iria libertar as pessoas da Matrix, no caso do filme. Então, continuando a leitura, Morpheus é o capitão de uma nave chamada Nabucodonosor, nome do rei babilônico, cujo sonho, segundo a Bíblia, somente o profeta Daniel poderia interpretar. É muito interessante, eu já tinha lido esse texto aqui, já li esse livro do Godawa, acho que umas 2, 3 vezes aí. É um livro que eu acho muito interessante. Mas é interessante que só agora me está vindo um insight sobre isso. Morpheus ele é o deus dos sonhos. E a nave que ele comandava chamava Nabucodonosor. E Nabucodonosor, vocês lembram, teve um sonho, que é um sonho que se cumpre na história, que na história ocorreu realmente. Na história que eu digo é a história, a história da humanidade. Ocorreu aquela sucessão de reinos, né? O reino babilônico, sucedido pelo reino medo-persa, o reino medo-persa, sucedido pelo reino macedônico, alexandrino, e este sucedido pelos romanos, e os romanos sucedidos por aquele reino que nunca terá fim, e que é o reino que terá domínio sobre todos os outros, que é o próprio Cristo. Muito bem. E é interessante então isso, Morpheus, que indica o deus dos sonhos no mundo grego, ele comanda uma nave chamada Nabucodonosor, que teve sonhos proféticos aos quais Daniel interpretou. Então, continuando aqui o texto, Trinity, outro personagem lá do Matrix, Trindade, é o nome da personagem vivida por Carrie Ann Moss. Quer dizer, ele traz aí
O nome dela, em português, é Trindade. Uma outra alusão à Bíblia. Indo mais um pouquinho aqui adiante, eu estou colocando, quem já assistiu os vídeos anteriores, antigamente eu colocava e retirava os excertos, porque eu acho que ficava melhor, acho que fica melhor vendo a pessoa explicando. Eu estou mantendo agora, até por uma economia de tempo, eu perdia muito tempo editando daquela forma, eu acho que não tem problema propriamente deixar os excertos aí enquanto eu explico. O mais importante é a explicação. Então, nesse excerto aqui, diz assim o Godala: Neo acaba sendo traído por Cypher, uma espécie de Judas entre os discípulos do mocinho, né? Trazendo a figura de Judas também. A figura do traidor sempre se remete à figura de Judas, porque Judas é o traidor dos traidores. Ele traiu a ninguém menos que o próprio Deus, traiu a Jesus Cristo. Então, é aquilo que se diz, né? Todos os filmes eles remetem, nesse sentido. Eu sei que é complicado entender tudo. Eu mesmo tive muita dificuldade em entender isso, porque sou uma pessoa como qualquer outra, inserida nesse tempo, nessa cultura, tem uma tendência de enxergar o mito como uma história fantasiosa, irreal, mentirosa. Mas quando eu passei a entender mais como funcionava a forma como o C.S. Lewis e o Tolkien pensavam, eu passei a entender melhor. E então o Cypher, ele representa essa figura do Judas. Então, continuando o texto do Godal, as implicações messiânicas tornam-se cristalinas quando Neo dá a sua própria vida para salvar Morpheus, né? O sacrifício. A figura do sacrifício, sempre que há um sacrifício, ele se remete ao sacrifício dos sacrifícios, que é o sacrifício de Nosso Senhor naquele madeiro. Seguindo um pouco adiante aqui. Então, o Salvador morre, porém ressuscitado pelo beijo sopro de Trinity. O próprio Evangelho de João, no capítulo 3, ele nos diz isso, né? O Espírito Santo é como um vento, né? Que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. E é o que vivifica. Lembremos ali nos primeiros capítulos de Gênesis, na criação, o homem é criado do barro, enquanto seu corpo, e depois Deus sopra o fôlego de vida, né? Aqui tem uma clara alusão, o Neo morre, mas é ressuscitado por aquele beijo, é ressuscitado pelo amor, aquele beijo que traz vida. Então isso aqui é também uma sombra, uma clara alusão que se remete à Bíblia. Estamos procurando, não sei se está dando para ficar bastante claro isso, mas é sempre correlacionado. Talvez fosse interessante, quem está com alguma dificuldade de entender, ver os vídeos anteriores, porque eles tratam justamente disso, da dimensão do mito enquanto doador de significado, e todas as histórias elas se remeteriam em última instância, porque todas as histórias tratam de redenção, e no caso do cristianismo é a redenção das redenções, a única redenção verdadeira. Então todas essas histórias elas se remetem, mesmo que o autor, temos batido bastante nessa tecla, mesmo que o autor seja ateu, não acredite, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme nos diz Gênesis 1. E por isso ele carrega ainda dentro de si a atividade criadora, que em última instância se remete a Deus. Às vezes na igreja a gente tende a não prestigiar muito essa atividade criadora, mas ela é extremamente presente ao longo de toda a Bíblia. Se não se quer partir aqui para Deus, que criou, aliás, nunca se pode sair de Deus, né? Mas eu digo, se procura isso na história, por exemplo, do povo de Israel, a gente encontra ali a criação, a formatação que Deus entrega a Bezalel e a outros, a formatação do tabernáculo no deserto. Leia-se lá no livro de Êxodo, que a formatação do tabernáculo, o tabernáculo é extremamente artístico. Existe toda uma atividade ali, não só de carpintaria, mas de tapeçaria, de uso de diversos materiais, tintas, pigmentações,
enfim, é extremamente artístico. O Templo de Salomão também, a gente observa isso, quer dizer, a arte nunca deixou de estar presente na Bíblia. Não é muito ressaltada no meio evangélico, por exemplo, mas é bíblico, está lá o tempo todo. É só ver que Deus é amigo das artes. É obviamente toda arte que glorifique a Deus. Nós estamos falando aqui de qualquer arte. Nós estamos falando daquela arte que você coloca no altar de Deus para glorificar o próprio Deus. Né? A música, por exemplo, quer dizer, Davi formatou ali, havia várias classes de levitas. Levitas eram os trabalhadores do templo, os trabalhadores do rei, que serviam a Deus, e uma classe desses levitas era destinado à parte musical. Né? Só lembrando aqui, porque às vezes a gente trata levita, diz o levita da casa de Deus, como se fosse o cantor. Não. Biblicamente, levita é todo aquele que trabalha na casa de Deus. Então vamos seguindo aqui o Godal. Ele diz assim, na última cena do filme, Neo sobe aos céus, entrando numa nuvem. Aqui é claríssima a correlação com o cristianismo. Aqui a ascensão de Cristo aos céus está presente nos 4 evangelhos, quando Cristo ascende aos céus, com a promessa de seu retorno. Então, a mesma coisa, o Neo ele sobe aos céus entrando numa nuvem, enquanto anuncia aos seus seguidores que deve anunciar o seu, aqui está entre aspas, né, o seu evangelho, ou seja, as boas novas de libertação. Evangelho é isso, são boas novas de libertação. Aqui é claramente uma referência ao cristianismo também, que o filme Matrix traz, que o Neo anuncia. Vocês notam lá que ele pega um telefone e anuncia que o tempo lá das máquinas está chegando ao fim, porque ele vai ser repassado esse evangelho, entre aspas, de que as pessoas podem se libertar da Matrix. Todos aqueles que estão presos na Matrix. Há algo muito interessante aqui que o livro do Goldawa traz, e que eu vou procurar trazer aqui. Eu acho que não vai dar para editar muito bem, eu estou fazendo aqui, não sei ainda como é que eu vou editar, mas eu vou colocar, mesmo que cubra aqui o meu rosto, mas o importante é propriamente a compreensão do material. Ele traz uma tabela que eu acho muito interessante, eu nunca vi essa tabela em nenhum outro local, e eu vou trazer então aqui essa tabela aqui. Então nota que é uma tabela que ela fala, eu vou dividir, para ficar melhor, eu dividi a tabela acho que em umas 3 partes. Numa parte ele fala sobre o filme, Matrix, na outra parte ele fala sobre o cristianismo, e na outra das religiões gregas. Poderia-se falar de muito mais coisas, poderia-se falar aqui de filosofia, poderia falar de orientalismo, poderia falar de cultura cyberpunk, dimensões políticas distópicas, né? De tecnocracias, enfim, podia falar um monte de coisa. Matrix ele é uma miscelânea, mas no livro aqui do Goldawa, e é o que nos interessa fazer, a correlação aqui com o cristianismo, com a nossa fé bíblica, cristocêntrica, ele faz só essas 2 correlações. Então vamos ver aqui as correlações que ele faz. Note aí que ele começa dizendo então, ele trata primeiro da figura de Morfeus. Morfeus é aquele que revela o predestinado. No cristianismo, quem seria Morfeus? Morfeus seria João Batista, que proclama a chegada de Cristo. Nas religiões gregas, Morfeus é o deus dos sonhos. Então seria a primeira figura. Morfeus é também um pai para eles, né? Ele traz aquela figura de líder, de um pai, e no cristianismo seria correlato a Deus Pai. Nas religiões gregas, o Goldawa aqui não encontrou correlato, mas na minha opinião a correlação seria Zeus. Né? Zeus não é propriamente o pai de todos os deuses ou semideuses no mundo greco e greco-romano, mas ele é a figura de maior autoridade, é o maior pai de muitos deuses. Então o Neo, o personagem protagonista, ele seria o filho, o segundo Adão. A correlação com Jesus Cristo é muito clara, trouxemos aqui várias dessas correlações, e em grego Neo significa novo homem, há correlações, tanto
cristãs quanto gregas. Ainda aqui na tabela, a figura do predestinado, né, que é o próprio Neo. No cristianismo é Cristo, e esse predestinado dentro do mundo grego é o rei filósofo de Platão. Platão ele tinha essa figura para o Platão, aqui bem de uma forma geral, bem de uma forma, é o geral do geral do geral mesmo. O Platão ele trazia três, na formatação da polis grega, ele trazia três figuras, que elas eram assim por natureza, elas já nasciam predestinadas a isso. Um seriam comerciantes, agricultores, pessoas do povo. Uma outra classe seria a classe dos militares, dos defensores da polis, e por último você teria aqueles que pensam, aqueles que conseguem alcançar uma visão intelectual, conceitual da totalidade. Esse seria o filósofo, e dentro dos filósofos teria o rei filósofo, né? Muito bem. Então, continuando aqui a tabela, Neo ressuscitado. Quando ele morre, a Trinity ressuscita ele. Seria, no cristianismo, Jesus ressuscitado. De fato, não há correlatos no mundo grego. Os gregos não acreditavam em ressurreição. Para eles, inclusive, eles nem queriam acreditar nisso, porque eles consideravam, de uma forma geral, o corpo como cárcere da alma. Então, quando morria, a pessoa ficava liberta desse cárcere, dessa prisão. É por isso que Paulo teve muita dificuldade em pregar, está lá no livro de Atos, capítulo 17, quando ele vai pregar em Atenas, no Areópago, para os filósofos estoicos e epicuristas. Neo foge voando. Isso ocorre, acho que no Matrix 2, né? E no Matrix 1, no final do filme. Não é propriamente uma